Olá meus amigos, meu nome é Roberto Falcão, sou professor de língua portuguesa. Estou convidando todos vocês para assistir ao nosso quarto consultório virtual de redação. Hoje nós vamos mostrar como tratar um tema filosófico, que para alguns alunos é uma coisa mais complexa, tendo em vista que se trata mais de uma abordagem subjetiva. Mas não se preocupe, para tudo tem técnica e solução. Digamos, por exemplo, que você se depare com uma proposta como essa. No rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o replicam. Bertolt Brecht. A primeira coisa é compreender que esse é um texto conotativo. Portanto, rio não é exatamente rio, margem não é exatamente margem. Tudo aqui está na base do sentido figurado. O tema mesmo que se trabalha é violência. E não uma, mas duas formas de violência. A primeira, a violência do rio. A segunda, a violência das margens. E notem, elas estão conectadas por um conectivo que dá a ideia de oposição, mas, portanto, não são iguais. Assim, o texto fala de dois momentos de violência. O primeiro, simbolizado pelo rio, que todo mundo percebe e é marcado pela violência e pelo caos. A segunda forma de violência, já simbolizada pelas margens, que é marcada pela repressão cotidiana e que é pouco percebida. O que a gente fez até agora foi interpretar a proposta, o que é importante para não fugir do tema. Mas o primeiro pulo do gato é começar a redação com uma paráfrase, dizer o que está lá com as suas próprias palavras. Por exemplo, os noticiários estão infestados de momentos de caos e agressividade, todavia, pouco se comentam suas motivações. Dessa forma, você mostrou ao corretor que entendeu qual é a proposta, mas ainda tem um risco: redundar, começar a dizer a mesma coisa várias vezes. Para evitar, dê um exemplo. Olhemos. Em 2000, por exemplo, o mundo se chocou com o sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro, episódio que culminou na morte de uma refém e do próprio sequestrador, Sandro do Nascimento. Ora, esse episódio é uma prova concreta da violência do Rio. Basta agora você mostrar a violência da margem. O que na época omitiu-se foi o fato de que essa era uma tragédia anunciada. Sobrevivente da chacina da Candelária, Sandro tinha um passado marcado por orfandade, assassinatos, analfabetismo e ineficiência do Estado. Ou seja, o analfabetismo, a ignorância e a ineficiência do Estado estão empurrando a circunstância para aquele momento máximo de violência. Você agora só precisa mesmo de um fechamento do parágrafo. Margens que ainda empurram muitas crianças brasileiras para a violência. O parágrafo está pronto. Vamos ler tudo ele? Os noticiários estão infestados de momentos de caos e agressividade. Todavia, pouco se comentam suas motivações. Em 2000, por exemplo, o mundo se chocou com o sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro, episódio que culminou na morte de um refém e do próprio sequestrador, Sandro do Nascimento. O que na época omitiu-se foi o fato de que essa era uma tragédia anunciada. Sobrevivente da chacina da Candelária, Sandro tinha um passado marcado por orfandade, assassinatos, analfabetismo e ineficiência do Estado, margens que ainda empurram muitas crianças brasileiras para a violência. Nessa hora, ao invés de estar tratando de um tema abrangente e filosófico, você passou a tratar sobre a infância abandonada do Brasil, o que é um problema. E por ser um problema tem causas, consequências e soluções. E é assim que você vai organizar a sua redação. Você vai no segundo parágrafo colocar as causas do abandono da nossa infância, as consequências e, no último, as soluções. Fechou sua redação? Mas, meus amigos, essa técnica ainda tem uma vantagem. Ao escolher um exemplo de realidade, você não apenas está delimitando o tema, como você está selecionando de que assunto de fato você quer falar. E isso é válido, desde que esse assunto seja uma exemplificação coerente da proposta apresentada. Quer ver só? Se ao invés de falarmos sobre Sandro do Nascimento e a tragédia do Rio de Janeiro, com a violência urbana e as crianças abandonadas, nós inventássemos de falar sobre terrorismo, o parágrafo poderia ficar mais ou menos assim. Os noticiários estão infestados de momentos de caos e agressividade. Todavia, pouco se comentam suas motivações. Perceba que continuamos com a mesma paráfrase do parágrafo anterior. Recentemente, por exemplo, o mundo se chocou com os atentados em Paris. Alteramos a exemplificação e, ao fazer isso, alteramos a delimitação do tema. Omite-se, porém, que essa é uma tragédia anunciada, na qual o fundamentalismo religioso, a ignorância e a apatia da comunidade internacional são as margens conduzindo ao sucesso das ações terroristas. Observe-se, nessa hora nós não vamos mais falar sobre a violência urbana e as crianças abandonadas no Brasil, mas sobre o terrorismo no mundo, que também é um problema, que também tem causas, consequências e todos nós esperamos que tenham soluções.